Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Andréia Martinez, eu acredito que alguns de vocês já me conheçam, né, de nossos encontros aqui na rede pedagógica, principalmente nas semanas pedagógicas, que tem sido um momento assim tão frutífero para a gente discutir sobre questões pertinentes à educação. Bom, estamos aqui na sexta semana pedagógica e nessa sexta semana pedagógica a gente vai estar conversando mais especificamente sobre a arte e sobre o corpo, gestos, o movimento. E no nosso encontro, é claro que a gente vai estar falando sobre a arte, sobre o corpo, gestos, movimentos na educação infantil e como que esses aspectos estão sendo abordados na Base Nacional Comum Curricular. Bom, então o nome, né, da nossa fala, do nosso encontro hoje é Artes e Educação Física na Educação Infantil? Então, a educação infantil ela tem uma estrutura bem diferente das outras etapas da educação básica. Porque as outras etapas, elas vêm de uma forma mais explícita, trazendo as disciplinas, né? E na educação infantil não, a gente não traz os nomes das disciplinas, mas sim a gente traz conhecimentos, experiências, numa outra abordagem. Então a gente acaba falando sobre arte e educação física, mas de uma outra forma, não enfocando nesse conhecimento como disciplina, mas nesse conhecimento como algo que vai se incorporando ao conhecimento das crianças, né, as suas aprendizagens e contribuindo para o seu desenvolvimento de uma outra forma. Então vamos lá, continuando aqui, né, o que diz a BNCC sobre isso? Tá aqui, ó. É muito importante a gente ter esse olhar para a organização da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil, para a gente entender um pouco, né, sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz os grupos etários. O que são os grupos etários, né? Então, sempre quando a gente falava antes da educação infantil, a gente falava de uma forma geral. E quando a gente começou a discutir sobre a BNCC, a gente percebeu que era importante destacar determinados grupos etários, porque cada um desses grupos é uma forma diferente de se perceber no mundo, de estar no mundo, de agir nesse mundo. Então, quando eu falo de bebês, é diferente de eu falar de crianças, né? Crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, quais são esses grupos etários? São os bebês, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos, e as crianças pequenas, que são as crianças de 4 a 5 anos. E aí, a gente percebe que nesses 3 grupos etários, a gente pode sim estar falando sobre a arte, né? Falando sobre o corpo, sobre os gestos, sobre os movimentos, que tem de uma certa forma relação sim com a educação física, que depois as crianças vão ter contato, né? No ensino fundamental, no ensino médio, nas outras etapas da educação básica, mas que na educação infantil a gente traz esse olhar para esse corpo, para os gestos que esse corpo é capaz de produzir, de vivenciar e para esses movimentos que esse corpo pode vivenciar. Então, o olhar é nesse sentido. Então, voltando lá para a nossa discussão. Então, expliquei para vocês, né, a organização da Base Nacional Comum Curricular em relação aos grupos etários. E aí, a BNCC nos traz os princípios, que são os princípios éticos, que tem tudo a ver com a nossa discussão aqui sobre arte, políticos ou
éticos, políticos e os estéticos, né? Estético que tem tudo a ver aqui com a nossa discussão sobre arte. Mas é claro que quando a gente está falando de arte, do corpo, do movimento, a gente também está falando sobre os outros princípios também, né? O ético e o político. E traz também os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são o direito de conviver, participar, expressar, brincar, conviver, brincar, explorar, participar, expressar, conhecer-se, né? E os campos de experiência, que são 5, que eu vou falar mais detalhadamente mais adiante. E dentro dos campos de experiências, a gente tem aí também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são os objetivos relacionados às crianças, né? Ao que elas podem aprender e se desenvolver ao longo das experiências que elas vivenciam no espaço da escola da infância. E aí, pensando aqui mais especificamente sobre as artes na educação infantil, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente precisa ter em foco essa organização que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, dos grupos etários, né? Então, assim, é diferente eu abordar a arte com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas, né? Eu vou usar formas diferenciadas, atividades diferenciadas, materiais, espaços diferenciados e até o tempo eu preciso pensar de uma forma diferente para cada um desses grupos etários. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tendo em mente os princípios que a Base Nacional Comum Curricular nos traz, que são 3, né, os éticos, políticos e estéticos, a gente destaca o princípio estético, né, porque o princípio estético, ele tem a ver com essa questão do desenvolvimento da sensibilidade, de desenvolver essa imaginação e a criação, como que a criança pode estar, né, desenvolvendo esse seu processo de imaginar e de criar algo a partir dos elementos que ela vivencia na sociedade, na cultura, organizando esses elementos. Um ponto muito importante que a gente precisa destacar aqui em relação a esse princípio estético é essa liberdade de expressão da criança, né? A criança ela precisa estar num espaço educativo que ela se sinta à vontade para se expressar das mais diversas formas. E a arte contribui nesse processo, né? Então, da criança vivenciar a arte de várias formas expressivas. E também, por meio da arte, é possível a gente estar oportunizando as crianças, pensando aí no princípio estético mais especificamente, esse conhecimento das manifestações culturais que existem na sua comunidade mais próxima, no seu município, no seu estado, no nosso país e em outros países, né? Porque a gente precisa também fazer esse resgate da nossa identidade cultural, né? Valorizar essa identidade cultural, trocar experiências entre as crianças, mas também ampliar esse leque, né, de possibilidades em relação às manifestações culturais, para além dessa vivência mais próxima que a criança vivencia, né, que ela experiencia nas suas experiências mais próximas, que a escola da infância tenha essa perspectiva também de ampliar essas possibilidades. E é claro, como eu já falei anteriormente também, que quando a gente pensa nos princípios, né, é claro que a questão política e ética também permeia, mas o princípio estético em relação às artes, ele vem com mais força para estar oportunizando as crianças tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, voltando aqui,
Lembra que eu falei para vocês sobre os direitos de aprendizagem, de desenvolvimento? Esses direitos estão relacionados à criança. São os direitos que a criança tem. Então, quando a gente vai trabalhar as artes com as crianças, a gente precisa ter em mente os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a criança, ela vai vivenciar a arte, né, experienciar as mais diversas formas de manifestação artística, convivendo uma com a outra, realizando brincadeiras das mais diversas formas, explorando materiais, o ambiente, participando das mais diversas atividades, expressando das mais diversas formas e conhecendo a sua história, né? E conhecendo a história das pessoas que fazem parte do seu contexto. E aí, como eu falei antes para vocês, quando a gente for trabalhar as artes, muitas vezes as pessoas têm essa tendência mesmo a focar em disciplina, como eu falei anteriormente, né? Só que na perspectiva da educação infantil, não é o foco em disciplina. É o foco nas mais diversas experiências que existem na sociedade, na cultura, né, que nós, seres humanos, desenvolvemos aí ao longo de vários anos e que é oportunizar da criança esse conhecimento. E esse conhecimento, ele não está dentro de caixinhas. É necessário que as crianças vivenciem a arte dialogando com os mais diversos conhecimentos que existem na humanidade, né? Que a humanidade construiu, né? Produziu ao longo da sua história. E aí, muitas vezes, como a gente tem essa tendência a compartimentar as coisas, a gente vê assim, opa! Na educação infantil, a organização não é por disciplina, é por campos de experiências. Então, qual é o campo de experiência que tem mais a ver com a arte? Então, é esse campo de experiência que eu vou trabalhar com a criança quando eu for trabalhar com a arte. Não, porque você vai pegar esse campo de experiência e fazer um movimento que a gente chama, né, de movimento intercampus, que é exatamente estar se relacionando esse conhecimento das artes em relação a todos os campos de experiências, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Então, assim, a gente tem aí o eu, o outro e o nós, que é um campo de experiências, tem tudo a ver com as artes, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então é possível sim eu trabalhar com a arte, trazendo de uma forma integrada todos esses campos de experiência, sem focar apenas, por exemplo, né, muitas pessoas têm essa tendência a focar no traço, sons, cores e formas, porque acha que ele tem mais a ver com as artes. Mas, por exemplo, quando eu vou falar da dança, tem tudo a ver com corpo, gestos e movimento, né? Quando eu vou falar dessa identidade cultural e artística que existe no seu meio mais próximo, eu estou falando do eu, do outro e do nós. Quando eu vou pensar nessa questão desse processo de imaginação, de criação, de expressão que envolve a questão artística, tem tudo a ver com o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Dependendo do uso que eu faço do espaço, dos materiais, da combinação que eu faço entre esses materiais, tem tudo a ver com outro campo de experiência, que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então a arte, ela pode sim ser vivenciada em qualquer um desses campos de experiências. E aí, voltando aqui ao que a gente estava conversando, como eu já falei anteriormente, em cada um desses campos de experiência a gente tem aí os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento voltado para as artes, né? Então, da criança vivenciar as artes visuais, a dança, o teatro, a música e tantas outras formas de expressão artística
que existe na humanidade, que a criança tem o direito a conhecer, a vivenciar e a se desenvolver, né? E aí a gente passa agora para a educação física, que eu falei para vocês que na realidade, na educação infantil, a gente não chama educação física, né? A gente chama essa atenção para a consciência corporal. Então, da criança perceber que ela tem um corpo, que esse corpo tem partes, que esse corpo é capaz de produzir os mais diversos gestos e movimentos, de se deslocar no ambiente, de realizar as mais diversas possibilidades com o seu corpo, né? Então é essa consciência corporal que a gente tem em foco, por foco na educação infantil. E aí, trazendo a questão da consciência, né? Então, a consciência, ela é gerada a partir da atividade humana, quando a gente pega aí a teoria histórico-cultural, que tem como seu principal expoente o Vygotsky, mas também outros que trabalharam com ele, como Luria, Leontiev, Oconee. E aí, eles vêm falar sobre isso, né? Que é a consciência, ela é gerada por meio da atividade humana. E a atividade consciente é gerada nas condições sociais de vida historicamente constituídas. E aí, quando a gente pensa nisso em relação à consciência corporal, a gente pensa nas atividades que a criança pode desenvolver para ela ir constituindo a sua consciência sobre o seu próprio corpo. E uma das principais atividades que pode contribuir com a criança nesse sentido é a brincadeira, da criança brincar das mais diversas formas, nos mais diversos ambientes, contextos, espaços, materiais, brincando e desenvolvendo a sua consciência corporal, percebendo o seu corpo, né, de uma forma ampla. E aí eu trago aqui essa imagem assim, só para a gente provocar um pouquinho a nossa reflexão sobre o que a gente pensa da escola de um modo geral. Mas é claro que quando a gente fala da educação infantil, a gente fala de uma escola voltada para as infâncias. E aí a gente precisa pensar quais são as reais necessidades e interesses das crianças. Então, assim, pensando em bebês, em crianças bem pequenas e crianças pequenas, a gente precisa pensar esse passo da infância para a criança, né? Então, será que a criança vai aprender e se desenvolver com toda a sua intensidade estando sentada numa cadeirinha, ouvindo a professora falar diante de uma mesa, muitas vezes escrevendo atividades xerocopiadas, né? E o que a criança pode viver para além disso, né? De vivenciar o seu corpo, de vivenciar o que existe lá fora dessa sala de referência, explorar os espaços, subir em árvore, perceber os elementos da natureza, os espaços que constituem a escola da infância, enfim, né, toda essa amplitude. Então a gente precisa pensar, principalmente agora que a gente está falando aqui sobre arte, sobre corpo, gestos, movimentos, pensar sobre esse espaço que é organizado para receber as crianças e para oportunizar para ela essas aprendizagens, esses conhecimentos, esses saberes, e que assim ela possa se desenvolver integralmente e não dentro de caixinhas, né? Voltando aqui, eu trago uma reflexão sobre essa questão do corpo e do movimento e a atuação docente e as crianças. Como que isso se relaciona, né? Então a gente precisa pensar, nós, enquanto professores e professoras,
que atuam na educação infantil, como que de fato eu posso estar oportunizando um espaço que permita à criança vivenciar o seu corpo, os gestos, o movimento em toda a sua intensidade. Bom, gente, é isso. A gente vai continuar conversando mais sobre arte, corpo, gestos, movimentos em relação à educação infantil e o que a BNCC nos traz sobre isso, né? A gente aqui deu apenas abriu, né, a nossa conversa, a nossa discussão, mas ela vai se ampliar mais ainda. E foi muito bom estar aqui conversando com vocês, espero que tenha contribuído bastante para novas reflexões, para um novo olhar e uma nova postura em relação à nossa atuação docente com as crianças da educação infantil. Um abraço para vocês e até a próxima.